Claro, nos países Cuba, Venezuela, Nicarágua têm relações com a Rússia. Porque essa região é importante com todos os seus ricos recursos e elementos de terras raras. Você tem o Triângulo do Lítio, que é necessário para a tecnologia. Hoje, 60% do lítio do mundo está no Triângulo do Lítio. Você também tem os recursos da Venezuela, como petróleo, cobre e ouro. Quero dizer, é algo fora do comum. Temos muito trabalho pela frente. Essa região é importante, tem muito a ver com a segurança nacional e precisamos melhorar nossa atuação. Primeiro, vamos deixar de lado se Nicolás Maduro era um cara mau no linguajar de George W. Bush ou um ditador maligno, que precisava ser removido em nome da liberdade e da democracia. Os Estados Unidos da América não ligam para nada disso ao lidar com adversários como China e Coreia do Norte. Eles não estão tentando derrubar esses países, assim como não estão tentando construir nações no Iêmen ou derrubar a monarquia absoluta de seu aliado, o Reino da Arábia Saudita. Não vamos falar sobre narcotráfico, comunismo, ditadores, democracia ou qualquer coisa do tipo. O que vamos analisar são as verdadeiras motivações por trás da versão atualizada da doutrina Monroe do século XXI por Donald Trump. Além disso, antes de começarmos, é importante entender que toda essa demonstração e exibição de força não foi apenas para a América Latina, mas para todos. As fotos de Maduro sob custódia circularam amplamente no último dia, com sua calça de moletom caída nas imagens humilhantes da primeira prisão, enquanto estava cercado por agentes da Drug Enforcement Administration, posando triunfantemente com seu prêmio algemado. A intenção era clara: o Império Americano é ilimitado e já nem sequer finge que algum dia foi diferente. Olá, amigos, eu sou seu novo presidente, Sr. Donald J. Trump, seu ex-presidente. O Sr. Maduro não é mais seu presidente. Ele continuou falando besteira, sabe, e fazendo merda, mas no final das contas ele acabou se ferrando. Enfim, nós vamos tornar a Venezuela grande de novo, muito grande, maior, melhor do que nunca antes. Nós vamos perfurar, baby, perfurar, vamos fazer uma grande e linda festa. Tacos à vontade, muito mariachi, mamazitas sensuais, margaritas deliciosas e o presidente Trump como disque jockey, beleza? Obrigado, muchachos, vamos tornar a Venezuela grande de novo. Viva Venezuela, amigos! Quase ninguém está surpreso com o duplo padrão escancarado em relação à Venezuela. Em 2022, quando as tropas russas entraram na Ucrânia, Putin alegou que estava protegendo os russos étnicos da brutalidade. A resposta? 3 anos de guerra, sanções devastadoras e uma proibição global de comércio. No entanto, quando os Estados Unidos atacam uma nação soberana como a Venezuela, matando pelo menos 100 pessoas e sequestrando seu líder, Nicolás Maduro, Trump declara: eles estão exigindo rendição, confiscando recursos e infraestrutura e agora administrando o país indefinidamente. E tudo isso para benefício dos Estados Unidos, reiterando que os Estados Unidos estão no comando e vão administrar o país até que ocorra uma transição adequada. E a resposta a esse silêncio de grande parte do mundo, com a mídia transmitindo coletivas de imprensa onde autoridades dos Estados Unidos da América se parabenizam como heróis triunfantes. Tendo se posicionado para controlar as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, os interesses não poderiam ser maiores, olhando isso pela perspectiva americana. O sucesso na Venezuela depende absolutamente da sua capacidade de se reestruturar e se reerguer. Acorda o petrodólar como em 1974, obrigando a Venezuela a vender petróleo só em dólares americanos. Assim, aumentaria a demanda por dólares e canalizaria petrodólares de volta para os títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América, dando novo fôlego à moeda em meio às crescentes pressões globais de desdolarização. Se você tirar todas as desculpas humanitárias de sempre e as platitudes sobre democracia, a verdade aparece. O que estamos vendo aqui é a tentativa de reforçar o petrodólar que sustentou a supremacia econômica dos Estados Unidos da América por décadas. A Venezuela, por sua vez, infelizmente havia ameaçado ajudar a desmontar esse sistema. Para entender o desespero no establishment americano,
Desde 1913, quando o controle monetário passou para interesses privados ou mãos privadas, o dólar perdeu mais de 96% do seu valor. E não por acidente, mas por meio de ciclos deliberados de crises de guerra e criação de dinheiro. Guerras de 1917 e 1941 foram financiadas por dívida. Houve confisco de ouro em 1933, o rompimento do vínculo com o ouro em 1971 e resgates massivos em 2008. E só em 2020 foi impresso o equivalente a 50 a 65 vezes toda a oferta de dinheiro acumulada no século XX. Já se perguntou por que o Big Mac está mais caro? E é essa podridão do dólar que o conecta à Venezuela. Sanções, confisco de bens, até sequestros não têm a ver com um único líder. Mas impor um dólar que está perdendo sua influência global, quando o dinheiro não consegue persuadir, a força entra em cena. Quando uma moeda de reserva global é forte, ela exporta regras. Agora que está enfraquecendo, está exportando agentes de imposição. A Venezuela, por sua vez, está sentada sobre as maiores reservas comprovadas do planeta. 303 bilhões de barris de petróleo, em sua maioria pesado, da vasta faixa do Orinoco, além de 200 trilhões de pés cúbicos de gás inexplorado, representando cerca de 20% do petróleo global, e as refinarias dos Estados Unidos da América na costa do Golfo, coincidentemente, são perfeitamente adequadas para esse tipo de petróleo pesado. Mas como isso se conecta ao petrodólar? E por que isso não é a verdadeira ameaça? Bem, a verdadeira ameaça é essa. Desde 2018, a Venezuela anunciou que iria se libertar do dólar. E desde então, eles não têm vendido seu petróleo em dólares americanos, eles têm vendido em praticamente qualquer outra moeda. Ao mesmo tempo, solicitavam entrada no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, criavam canais de pagamento direto com a China sem usar o SWIFT e tinham petróleo suficiente para financiar a desdolarização por décadas. Mas por que isso é importante? Porque todo o sistema financeiro americano foi baseado no petrodólar desde 1974. E isso criou uma enorme demanda artificial por dólares no mundo todo. Todo país precisa comprar petróleo, então todo país precisa de dólares. Assim, os Estados Unidos podem imprimir dólares ilimitados e exportar sua inflação, enquanto outros países precisam produzir bens e serviços para adquiri-los. Essa é a única maneira que os Estados Unidos da América conseguiram financiar seu enorme aparato militar, além do seu estado de bem-estar social e dos gastos com déficit. É preciso entender que o petrodólar é mais vital para a hegemonia dos Estados Unidos da América do que qualquer outra coisa. Quero destacar o padrão brutal imposto a líderes que desafiam a supremacia do dólar. Já fiz vários vídeos sobre esse tema antes, disponíveis e catalogados no meu canal da Odyssey. Em 2000, Saddam Hussein comprometeu o Iraque a vender petróleo em euros. 3 anos depois, o país foi invadido. E a primeira coisa feita pelas autoridades de ocupação dos Estados Unidos da América foi voltar a vender o petróleo em dólares. 3 anos depois, Saddam foi executado. Em 2009, Muammar Gaddafi propôs estabelecer uma moeda pan-africana baseada no dinar de ouro líbio. Em 2011, a OTAN lançou uma boa dose de liberdade de 9.000 metros de altura e o regime de Gaddafi foi derrubado. Ele próprio foi morto de forma brutal com uma baioneta e o país mergulhou na anarquia até hoje, com os Estados Unidos deixando para trás um Estado falido. E não é coincidência que a Venezuela, enquanto cria sistemas de pagamento fora do dólar e pede para entrar no Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, cujos membros lideram o movimento global de desdolarização. Bem, não é coincidência que, obviamente, olhando em retrospecto, era apenas uma questão de tempo, se não de quando, até que o país fosse atacado, de uma forma ou de outra. Se a Venezuela tivesse entrado para o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul com suas enormes reservas de petróleo e gás, bem, isso teria acelerado exponencialmente a desdolarização do sistema comercial global, e os Estados Unidos nunca teriam permitido que isso acontecesse. E é por isso que essa invasão aconteceu, é por isso que essa invasão ocorreu. É disso que se trata, revitalizar o petrodólar. Agora, se os Estados Unidos conseguirem realizar esse golpe na Venezuela, saquear seus recursos sem grandes problemas e obrigá-los a vender petróleo em dólares. Isso será uma grande não.
uma enorme vitória para os Estados Unidos, pelo menos por enquanto. Isso vai adiar o acerto de contas sobre sua dívida nacional e, mais importante, reafirmar a primazia do dólar como moeda de reserva mundial. Por quanto tempo isso vai durar é uma questão de especulação. Porém, as maiores ambições de Trump sobre a Venezuela seguem estagnadas. Sua promessa inicial de assumir o controle transitório do país deu lugar, por enquanto, a negociações com as autoridades existentes. Em uma entrevista recente, Trump afirmou que os Estados Unidos desistiriam de enviar uma força de invasão se a recém-empossada vice-presidente Rodrigues cumprir as exigências de Washington. A principal delas é garantir o máximo acesso ao petróleo venezuelano. Ele alertou que, se ela não cooperar totalmente, pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro. Enquanto a diáspora venezuelana nos Estados Unidos e em outros lugares tem comemorado os acontecimentos em andamento naquele país. Vídeos que supostamente mostram celebrações semelhantes em Caracas já foram desmentidos como enganosos, pois foram filmados anos antes. Na própria capital, a maioria das pessoas optou por ficar em casa, adotando uma postura cautelosa de esperar para ver. O presidente Trump, o candidato que prometeu não mais guerras, ainda assim brandiu a ameaça de novos ataques. No entanto, ao fazer isso, ele expôs seu ponto fraco. Uma invasão terrestre com tropas seria politicamente e praticamente inviável em uma América cansada de guerras, mesmo em seu próprio hemisfério. No final das contas, a prisão do presidente Maduro e as exigências de rendição da Venezuela representam menos uma profunda convulsão geopolítica, dada a longa história dos Estados Unidos de manipulação dos países latino-americanos, do que uma potencial conquista política doméstica significativa. Uma grande conquista para o governo Trump? Se for bem sucedido, isso ajudaria a conter a desdolarização e evitar o caos iminente que poderia ocorrer caso a desdolarização ganhe força, mesmo que parcialmente. Isso só está começando, então o que vocês acham? Sempre me interesso pela seção de comentários, então deixem suas ideias lá. E lembrem-se de verificar se ainda estão inscritos, e se quiserem ajudar o canal, eu agradeço muito. As formas de fazer isso estão na descrição, e com isso, nos vemos no próximo vídeo. Se cuidem, até logo.